Geografia Econômica, né? Então a gente começa aí com uma listinha geral de vários temas, tá? Então vamos fazer como a gente tem feito, né? E qualquer dúvida, como eu vou compartilhar a tela, qualquer dúvida mesmo, né? Só abrir o canal do áudio, tá? Participação de vocês, se ela existir, eu agradeceria e muito. A gente cansa desse monólogo aqui. Então, vamos lá, a tela inteira. Bom, então galera, a atividade de aplicação de hoje, ela leva em conta então, está apresentando, tá certo aí, né? A listinha tem 25 exercícios, talvez a gente faça aí 18, né, 20. Então, o primeiro exercício é um exercício bem legal, tá? Trabalha aí uma questão que não foi explorada ainda, que foi o fim do fuso horário, né? O fim do fuso horário, que foi o fim do horário de verão, né? Reduzindo, então, 1 hora ali durante o período aí. A primavera e verão, né? Então, essa questão ela explora esse tema e aí cobra uma questão geral em relação aí à variação da luz solar, né, e do tema que interfere na economia, na questão do horário comercial, essas cidades, levando em conta aí, né, as que possuem horário de verão, centro-sul e não o nordeste. Tá, então, primeira questão aí, 2 minutinhos para analisar esse gráfico, né, e relacionar com as capitais possíveis ali. Primeira questão, então, começando. Bom, galera, para essa questão, tá? Foi cobrado ali uma questão ligada a clima, né? Em relação à influência da latitude e a disponibilidade de luz solar, de acordo, né, com as estações do ano, e a relação disso com a latitude. Então, partindo desse pressuposto aí de latitude, né, a partir do Equador, a variação do dia e noite ela é mínima. Exatamente por isso, não existia horário de verão, né? Nunca existiu no Nordeste, né? E região Norte, exatamente porque você não consegue ver essa variação ao longo do ano nas estações em relação à disponibilidade de luz solar, ou seja, variação muito pequena, diferente da região Sul, Sudeste, que como vocês podem perceber, né, o pôr do sol ali está já cada vez mais tarde ou a hora mais avançada, até chegar ali no equinócio, dia 23 de setembro, né, que a gente vai entrar na próxima estação, que é a primavera. Então, galera, nesse gráfico ali, ele está apontando ali 1, 2 e 3, né, variações do dia, né, em relação ali à questão
nas estações do ano. Começando em setembro, você pode ver que eles se cruzam. Por quê? Porque em setembro a gente vai ter justamente o equinócio, né, dia 23 de setembro, onde os dias e noites são iguais para ambos os hemisférios. Tá? A partir de setembro você vai ter uma variação maior, justamente nas áreas mais distantes do Equador. Até né, o máximo que seria em dezembro, dia 21 de dezembro e 22, marcando o início do verão, ou solstício de verão. Então, no solstício, sempre os locais, né, ou regiões mais distantes do Equador vão ter as maiores variações, até a variação máxima, que seria associada ali aos polos, onde você vai ter 3 meses de luz solar ali ininterrupta, né? Bom, aí de novo, né, você vai entrar no equinócio de outono, dias e noites iguais. Então, considerando isso, a maior variação seria então a maior distância do Equador entre as capitais. Portanto, né, a capital mais distante, né, do Equador, né, é a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a mais próxima, né, poderia ser ali Salvador, poderia ser Recife, né, poderia ser até Manaus, ou até Natal, né? Porém, né, no meio do caminho, né, você tem ali no centro geodésico do Brasil, literalmente, né, Brasília. Então você passa ali por Brasília como uma intermediária, né, sendo nível 2, né? Então, na sequência ali, você teria 1, 2 e 3, Porto Alegre, Brasília e Recife, né? Seriam as cidades ali com essa variação. Por isso, né, explicando ali, por isso o Nordeste, né, não possuindo horário de verão. Próxima questão ali, vou dar um pouco menos, né, de tempo, tá? Questão mais rápida de leitura aí, sem gráfico. Bom, galera, então nessa questão eu trabalho em vários temas, né, que na verdade seriam organizações que possuem papel diferente. Ele quer saber, de fato, qual é a responsabilidade da OMC. A OMC, né, só para recapitular, ela substituiu o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, substituiu o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio e ela tenta ali, né, favorecer qualquer prática, né, comercial em escala global, tá? Então, ela atua, né, nesse caso a OMC, no gerenciamento do euro e das políticas econômicas da UE. Não, galera, quem gerencia o euro é o Banco Central Europeu, né, que produz e também estipula ali as normas e regras desse ajuste econômico dos países que estão na zona do euro. B. Concessão de financiamentos para promover o desenvolvimento econômico. Bom, esse financiamento, né, quem promove esse financiamento para desenvolvimento econômico, né, tem uma sigla, né, que é o Banco Mundial, que é o BID. Tá? O BID seria um credor ali para países que precisam, por exemplo, construir
projetos de infraestrutura que, né, vão solucionar ali, por exemplo, áreas portuárias, né, sistemas de transporte, hidrelétricas, né? Então, o BID, que era o antigo BIRD, Banco Internacional de Desenvolvimento Regional. Próximo, a regulação do comércio para o cumprimento dos acordos multilaterais. Então, para o país ingressar na OMC, ele tem que concordar com essas regras, né? Então, a OMC é o órgão que vai justamente, né, cobrar desses países que essas regras estejam sendo aí cumpridas, né, sejam efetivamente estejam sendo respeitadas, tá? Então, para isso, ela usa um conselho, né, que é o mecanismo de soluções de controvérsias, que vai julgar, né, nesse caso, né, as denúncias. Então, o país se sente lesado, entra com processo, né, e aí, se o país descumprir uma regra de cobrança de impostos, de protecionismo, dumping, né, tem vários aspectos ali ligados ao que pode e não, aí o país vai acabar sendo obrigado a devolver o valor, né, em forma de multa para o país, né, que foi ali onerado. Na D, regulação de relações de trabalho no mundo, né? Regulamentação no mundo é complicado, mas um órgão ali que seria nesse sentido seria a OIT, Organização Internacional do Trabalho, também da ONU. E a última, né? Disponibilizar recursos financeiros para equilibrar balanços comerciais de países que têm um déficit público muito elevado. Aí é o FMI, tá? Então seriam ali várias agências da ONU, né, acaba aí desses setores econômicos. Beleza? Bom, seguindo aí a questão da Unicamp, já outro tema completamente diferente, né? Então vai ser uma tempestade cerebral isso aqui. Cada questão é um tema, é mais a mesma temática, economia. Então ali, questão 3 ali, conhecimento ali dos recursos, né, explorados no Brasil, petróleo, Unicamp ali ano passado. Bom, galera, essa questão trabalha ali todo um contexto ligado ao petróleo, de exploração, né, então da região, né, produtora e também da história. Então a história do petróleo no Brasil, ela começa em meados de 30, tá? Com o Conselho Nacional de Petróleo, um movimento que foi protagonizado por Monteiro Lobato, chamado de O Petróleo é Nosso. Então, a Petrobras ela passa a existir em 53 como estatal e monopoliza, né, vários setores, né, várias fases da produção, distribuição, como é até hoje. Então, a primeira questão, né, coloca ali que o petróleo passa, né? Primeira questão ali do item A da questão 3, a descoberta das reservas nacionais ocorreram a partir dos anos 80, né? Então, não foi nos anos 80, foi bem antes, né? Antes até o choque do petróleo, 73, né? E a Petrobras,
instituída como estatal na década de 50, começa, né, a já construir estruturas de refino, uma vez que a exploração se iniciou, né, na Bahia, tá? Foi a primeira área prospectada no continente, nesse caso onshore, né? Offshore, áreas marítimas. B. Nossa extração é cada dia maior, né? Pode ser um fato, né? Mas a inexistência de oleodutos exige que o transporte seja realizado por meio de meio rodoviário. Então, o rodoviário ele é usado para transporte de combustível também, né? Especialmente para distribuição, para os postos, né? Mas o Brasil ele conta com uma gama enorme de dutos, né? Que transferem, por exemplo, petróleo cru e também combustível, né, processado, como, por exemplo, o Centro-Oeste, que não possui refinaria. Então, o combustível vai direto, né, de forma pronta, né? Porque não faz te levar petróleo até o Centro-Oeste para depois criar uma unidade de refino para refinar lá. Então, as refinarias já se concentram aqui, né, no Centro-Sul e Nordeste, né? Então, o Centro-Oeste fica fora dessa. E aí você tem ali já o envio de combustível. Então, o Brasil tem, sim, uma rede densa, né, de dutos, né, para transportar não só petróleo, como também gás. Além dos minérios também, né, minério-duto nas regiões, né, obviamente, extratoras. C. A maior produção em terra provém do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa é uma questão que se poderia ficar em dúvida. E em mar, pré-sal situado nos estados, entre os estados de São Paulo e Rio. Então, o pré-sal você sabe que é a maior reserva do Brasil, né? Efetivamente, ela não está sendo tão explorada, ela está sendo explorada principalmente a área do pós-sal, né? Mas que está na mesma região, só quer dizer que é menos profundo, ou mais barato de ser extraído. Então, galera, o principal estado do Brasil produtor de petróleo é o Rio, com 92% do petróleo brasileiro, né? E a região do Nordeste, especial Rio Grande do Norte, corresponde ali a cerca de 2, 3%, né? Também o Manaus também tem estação de extração de petróleo e gás onshore no continente, tá? Mas são assim percentuais bem pequenos, tá? Em relação à extração do petróleo em localização, que é o Rio, né? Bacia de Campos, Campos de Tupi, do pré-sal, e também oceano, né? Ou áreas ali profundas. Então essa seria a correta, né? Em relação talvez a dúvida ali do Rio Grande do Norte. E a última, né, apesar de possuir grandes reservas, né, nosso país ali, ele não refinaria esse petróleo, né? Então ele teria que importar derivados, né? Então o Brasil tem várias refinarias, até perto da gente aqui é mais próxima, né? A de Paulínia, né? Então, Brasil, né, petróleo é Rio de Janeiro. Né? Então você teria que saber isso, né, para não errar essa C, né? Porque o item Rio Grande do Norte poderia até ficar em dúvida, né? Já que o percentual de petróleo realmente produzido lá é pequeno comparado ao total, tá? E a última questão, né? A questão ali, a D fácil também, né? Só lembrar das refinarias ali, principalmente, né? Da nossa, Paulínia aqui, e Cubatão também, mais ao litoral. Questão 4 é uma questão bem legal, tem caído bastante em função ali do crescimento, né? Desse tema aí. Vai ser cobrado, tá? Então, um minutinho para fazer essa questão bem direta, né? Bom, galera, como vocês viram, né, Nordeste e o Rio Grande do Sul, né, especialmente ali o estado do Rio Grande do Sul, mas para a região sul, concentrariam ali as principais áreas desse recurso. Como você está vendo, né, ele está classificado em potencial, né, em megawatts.
E aí você poderia já excluir. Primeiro, geotérmico o Brasil não tem. Nuclear só tem no Rio de Janeiro, Angra 1 e 2 e talvez Angra 3 esse ano, né? Previsão. Maremotriz usando a força das marés, ou onda motriz também das ondas do mar. Porém, como vocês estão vendo no mapa ali, não tem mar no interior da Bahia, né? O sertão vai virar mar agora. Então, maremotriz, geotérmica e nuclear você já podia excluir, né? Sobrando solar e eólica. A eólica, galera, potencial ali fantástico na região Nordeste, né? E a solar também. Porém, a solar ia ser mais interessante, né? Nas regiões ali do semiárido, onde não tem nebulosidade. E o Rio Grande do Sul, galera, especialmente a região do extremo sul, ocorre ali uma região que tem um potencial, né, de receber raios solares menor por distância do Equador. Não que ela não poderia produzir, mas ela não teria os maiores índices, né, ou os maiores potenciais. Então, a energia principal é eólica, uma energia que tem caído bastante, né? É a energia que o Brasil mais cresce das renováveis, ou também chamadas de alternativas, tá? 4 aí, então, energia eólica. Questão 5, tá? É uma questão temática, né? A Interlândia, que é a área rachurada do mapa, né? Tem um contexto aplicado a qualquer região do Brasil. Esse contexto ele já aponta para a alternativa correta. Então ali, 5 ali, mais um minutinho, 1 minuto e meio para vocês fazerem essa daí. Bom, galera, essa questão então trabalha o conceito de Interlândia, tá? O conceito é o seguinte: a Interlândia pode ser aplicado a qualquer região, tá? Nesse caso, opa, acho que saiu aqui. Tá. Nesse caso, galera, seria uma região drenada por um sistema de transporte, especialmente áreas portuárias, que podem ser integradas também por rodovia, ferrovia ou outros modais. Então, na item área coloca justamente essa, aponta aí para o porto de Itaqui, cuja localização é estratégica em relação à rota Atlântico, Mediterrâneo e Canal de Suez. Vocês podem pensar, pô, mas tá longe pra caramba, né? Tá longe pra caramba. Mas o porto de Itaqui, você teria que lembrar que esse porto foi constituído para a exportação dos minérios, especialmente ali do projeto Grande Carajás, né? E é um porto de grande calado, é o porto mais profundo do Brasil, quer dizer que ele tem uma facilidade em receber navios de grande porte, né? Especialmente os que transportam, né, minérios. Essa questão de localização estratégica é que está mais próximo, né, do circuito, porque o destino é Ásia. Então você sai do Atlântico, passa pelo Mediterrâneo, Canal de Suez e Oceano Índico, né? Depois Pacífico, se for para a China, no caso.
Então, galera, essa região está muito mais perto, né, do que, por exemplo, São Paulo, tá? A gente está falando de 6 dias mais, né, de viagem, se você pegar o navio chegando, né, e depois ele retornando ali em direção ali ao Mediterrâneo, né? Então é uma localização estratégica em relação ao Brasil, o norte, né? Com certeza norte e nordeste, em relação à proximidade muito maior do mercado europeu, né? E isso reduz custo final, além de ser, né, um corredor muito interessante, já que a gente tem uma concentração muito grande no sudeste, o que já gera um fluxo muito grande de mercadorias, tá? Então, os outros itens ele coloca como frente pioneira, né, devido à ocupação aí dos deslocamentos de poceiros. Essa área é uma Topiba, a região de expansão da soja, também Mato Grosso do Sul, mais um pouco pecuária ali, é uma região de grandes áreas, latifúndio e monocultura, né, especialmente a soja, o algodão, né, e a pecuária também bovina. Zona Franca, né, você teria a localização na região norte, né, numa área de livre cobrança de impostos. E em relação à área extrativista, associado mais à região norte, né? Embora o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará sejam áreas de extrativismo, né, de recursos minerais, mas a área rachurada, né, não está dando enfoque nesses territórios. E na última, né, o São Francisco, né? O São Francisco, eu até desenhei aqui, né? Aqui um desenho, mais ou menos São Francisco, né? Ele passa aqui meio que, desaguando na Lagoas aqui, ó, meio que paralelo, né, ao Tocantins, né? Então, na verdade, não seria a bacia do São Francisco, e sim do Tocantins, ok? Então, a letra A ali, região estratégica, né? E principalmente Porto de Itaqui, né? Que esse porto ali tem caído bastante, a gente vai fazer outra questão sobre ele também. Essa questão é um texto mais longo, né? Mas a questão em si é fácil, né? Leva em conta ali os 2 acidentes, né, de barragens que o Brasil teve em 2015 e também ali em 2019, né? O último ali sendo de Brumadinho. Vou dar uma olhadinha nessa daí também, mas 2 minutinhos, um pouco mais por causa do texto. Bom, galera, então um tema ali que envolve toda uma série de tragédias relacionadas às barragens de rejeitos, né, que são os elementos que sobram ali da lavagem do minério. O minério é uma rocha que contém um percentual de mineral, né? E o que sobra dessa lavagem, ele é descartado, né, e acumulado
nessas barragens que são, na verdade, represas, né? Bom, atualmente, né, até alguns relatos de que toda a infraestrutura dessas barragens ela não estava, né, adequada do ponto de vista da fiscalização e também, né, de já detalhes como infiltração, rachaduras, o que levou, evidentemente, né, a essa tragédia. Então, se a gente analisar ali, né, esse aspecto, né, ambiental versus ali uma atividade mineradora de uma multinacional, inclusive, né, a gente tem ali a maior catástrofe ambiental do mundo ligada a barragens, no caso ali de Mariana, né? Então, nesses textos, né, existe ali um significado entre desastre humano, ambiental, que é causado pelo rompimento, né, desse tipo ali de atividade, mineração, dessas barragens de rejeito. Os desastres mencionados indicam a permanência do seguinte critério em relação ao desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, a relação entre a economia gerada, né, por essa atividade e a preservação ambiental. Obviamente, né, houve ali, no mínimo, né, uma negligência e também, né, até a possibilidade dessas barragens, que não são poucas, só no estado de Minas Gerais são mais de 400 barragens como essas duas, né, que vieram, infelizmente, a se romper, existe uma fiscalização muito pequena, né? Tem menos de 10 funcionários, né, 10 funcionários, né, do Estado para fiscalizar essas obras. E a negligência, né, acaba aí por parte das empresas, né, até subsidiárias de outras empresas, como é o caso da Vale, né, acaba ali não investindo corretamente, né, o valor. E até apostando no azar de algo dar errado, porque se ela não investe esse valor, ela tem um capital, né, de giro maior. Então ela pode contar com uma falha, entendeu? Ou um erro, né? Até seria mais vantajoso do ponto de vista econômico, né? Como foi levantado ali em alguns artigos, o dinheiro que era para ser usado para recuperar e fortalecer essas barragens, ele foi investido, né? E se tivesse algum problema, né, o lucro, né, daria conta de pagar, né, a conta ali literalmente dessa cagada. Né? Então é uma questão bem complicada. Outras questões que exploram qualquer atividade, né, em relação a versus a questão ambiental, sempre a atividade econômica, ela, né, de maneira geral, ela vai priorizar ali uma situação, né? Então essa situação seria o quê? Valorizar a ocupação laboral, né? Para quem lembra, né, do acidente ali envolvendo Brumadinho, a barragem, né, a construção onde as pessoas estavam se alimentando, né, o refeitório, a área de, entre aspas, de descanso, né, dos trabalhadores, ela ficava a jusante da barragem, quer dizer, embaixo da barragem, né? Então, se a barragem estourasse, a primeira coisa que ia embora era onde a galera estava, né, se reunindo ali, que é uma coisa meio absurda, né? Como você vai se preocupar com uma integridade física do seu funcionário, das pessoas que trabalham ali, sendo que existe um risco sempre de rompimento, né? E você vai construir, né, as instalações na parte inferior, né? Na parte mais baixa, né? Quando você poderia fazer ela na montante, né? Ou seja, na parte superior, que evidentemente a gente não teria esse número de mortes aí na ocasião. Primazia da acumulação capitalista, né? Então, o que é bem evidente é você sempre, né, nesse caso aqui também, mas em todos os aspectos, né, de crítica ao capitalismo, as multinacionais versus, né, a questão ambiental versus a questão regional, é sempre, né, a questão do lucro, que está acima, né, de qualquer outra decisão, como, por exemplo, os Estados Unidos pensando em entrar no acordo, no protocolo, né, o Acordo de Paris, a mesma coisa, né? Então é uma visão ali desenvolvimentista, como a China também. Então, para ele, né, não vai reduzir a economia para melhorar a qualidade ambiental, tá? Então essa é uma questão que sempre vai prevalecer, né, do lado da empresa, das multinacionais ou de qualquer atividade que vai explorar ali os recursos naturais. Salve, né, uma outra, né, mas dificilmente isso é cobrado em questão. A crítica ela é mais forte nesse aspecto aí. Questão mais de história, agora uma questão bem cara de Enem, tá? Questão aí da UERJ de 2020, tá? Trabalha ciclos econômicos. Então uma questão aí bem cara de Enem. 2 minutinhos aí para você dar uma olhada nela.
Bom, galera, então essa questão ela retrata aí o período colonial do Brasil, onde você tem vários pontos, né, de prosperidade. E esses pontos de prosperidade criam regiões que vão atrair fluxo, né, de pessoas, gerando nessa expressão economia de arquipélago. Quer dizer que só é concentrada naquela porção, seja por um produto extraído ou por um produto, né, que é desenvolvido ali, cultivado, por exemplo, cana-de-açúcar. Né? Então, essa concentração, né, ela também concentrou o espaço brasileiro no litoral, e posteriormente, né, a partir do ciclo do ouro, né, se concentra no centro-sul, né, em especial sudeste. Então, o que você não consegue, né, você consegue identificar hoje no Brasil as heranças, né, dessa concentração e também de ser Brasil, né, ser uma colônia ali usada para transpor ali a matéria-prima para a metrópole. Então, sobre esse tema, né, a imagem expressa a seguinte característica da Organização Espacial do Brasil naquele momento. Letra A, reduzir a integração econômica do território colonial. O território colonial ele não é integrado. Por quê? Porque o objetivo da colônia, né, era fornecer e não integração. Por quê? A integração ela era assistida em colônias de povoamento, né, onde você tinha desenvolvimento de um mercado interno, né, de uma estrutura de transportes. Então você teria que interligar o território. E o que a gente está assistindo aí é uma localização portuária com fim de exportação e não de integração territorial. Então, destaque, né, sempre ali fornecer, exportar. E ainda o Brasil colhe isso, né? Se você pensar em integração ferroviária, norte, sul, leste, oeste, ela é pífia, né? A gente tem super concentração ali no centro-sul, principalmente no sudeste, né? Agora a gente está chegando numa integração ali ferroviária norte e sul, né? Então olha quanto tempo depois, né? Só para constar, o Império Russo, né? Ele concluiu a ferrovia cruzando o país, né? De uma ponta a outra, de leste a oeste, em 1917, mesmo ano ali que houve a Revolução Russa. Então, o território ali, Estados Unidos, também ali no século XIX, né, que é a União Pacífica. Então, eram obras, né, que já existiam, né, em alguns países. Logicamente, o Brasil, né, era mais atrasado naquela ocasião e continua até os dias de hoje, sendo, nesse aspecto, principalmente, transporte. Tá? Então, a não integração aí. Questão 8 é uma questão geral sobre ali alguns apontamentos de países em relação a crises e perspectivas. Né? Então, questão 8 ali, Federal do Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha nela aí também. Bom, galera, então ali você tem algumas afirmações, né, em relação a essa questão, quais estariam corretas, né, em relação ali à dinâmica global da economia ali mundial. Primeiro, desaceleração do comércio internacional, em parte associada a conflitos comerciais como Estados Unidos e China. Então, hoje, galera, a gente tem ali uma guerra fiscal sendo travada entre os dois países, né? Não só essa guerra fiscal, também uma guerra fria 2.0, que é justamente, né, o momento em que a China aumenta seu potencial bélico militar, especialmente na área do Pacífico, né? Então, aumentando sua frota e até construindo, né, porta-aviões, coisa que ela não tinha ali há
até 4 anos atrás. Então, nesse aspecto, né, a gente tem ali, sim, né, essa desaceleração, em função até da crise, né, europeia, da crise de 2008, que ainda sofre, né, o mundo inteiro ainda sofre ali esses efeitos dessa crise. Na 2, interferência de questões políticas, com destaque para a perspectiva da saída do Brexit do Reino Unido da União Europeia. Então, essa é uma outra questão da União Europeia que desde 2008 não se recuperou, ou totalmente, né? Boa parte dos países, né, considerados ali os mais porcos em economia, os pigs, né, como Itália, Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, né, possuem um déficit muito elevado em relação ao seu PIB, países que contraíram grandes dívidas junto ao FMI para poderem negociar, né, esse pagamento dessas dívidas. Então você tem ali uma série de países que estão com a corda no pescoço desde a crise de 2008. Né? E a saída do Reino Unido, né, atualmente, né, a segunda melhor economia da Europa, né, depois ali da Alemanha, ultrapassando recentemente a França, né, nos últimos 2 anos, você tem, né, coloca em xeque a perspectiva desse bloco, né, sendo que ele, né, era um grande país aí, credor para a União Europeia, né, em relação ali aos pagamentos que eram feitos, percentuais ali dos países mais ricos, né, eles contribuíram mais para a União Europeia. E a última, as perspectivas de crescimento dos Estados Unidos, o risco de uma recessão na Europa e a desaceleração da economia chinesa. Né? Então, esses 3 itens ali são itens bem gerais, mas o principal deles, né, a Europa, né, a gente citou. Atualmente, né, na verdade, a China ela passa por uma transformação produtiva desde 2014, o que até afetou a economia brasileira, né, com a crise de 2014 no Brasil. Uma parte dessa crise oriunda ali da redução da compra de matéria-prima chinesa, especialmente o ferro, né, que despencou de $180 para cerca de $40. Então isso também afetou as exportações brasileiras. Essa desaceleração econômica não é que ela parou de crescer, né, é que ela está voltando sua força produtiva para fabricação ali de estrutura interna. Né, vocês viram ali, eu acho que já citei a Nova Rota da Seda, que é um mega projeto de corredor logístico, né, envolvendo ali a Europa, a própria Ásia, né, e também ali a África, né, para criar um centro de distribuição dos seus produtos, né, via área portuária, ferroviária, rodoviária. Então essa, né, integração, né, custa caro, então você acaba reduzindo em aspecto ali desse crescimento, porque você está investindo muito capital. E também no setor bélico, a China já é o segundo país que mais gasta, né, em armamentos, né, ao lado ali dos Estados Unidos, que é o primeiro, que gasta aí quase 4 vezes mais do que a China, né, e a Rússia que gasta ali um pouco menos ali do que a China, né, em relação à questão militar total, ali, o orçamento militar do país. Então a 8 você teria todas as conjecturas ali como corretas, né? Talvez ali a perspectiva de crescimento dos Estados Unidos, né, seja até negativa, como proposta, uma vez que você tem antes da pandemia, logicamente, outro cenário, né, você teve ali um crescimento até interessante ali, comparado aos países envolvidos, né, os Estados Unidos têm crescido mais em média ali do que os desenvolvidos. A questão 9 é uma questão ali direta, né, de quais os territórios que formariam ali o Reino Unido, tá? Então, o Reino Unido, né, você sabe, né, oficialmente, então, ele saiu da União Europeia, né? Ele é formado por 4 países. O que você está vendo no mapa são 2 ilhas. A parte do oeste, você vai ter a Irlanda, que é dividida em 2 partes. É dividida porque foi dividida, né, na década de 30, porque não é, de fato, dividida, né? Então você tem 2 partes, a Irlanda do Norte e a Irlanda, né, que seria o conjunto maior. Então a ilha da Irlanda. Então quando você fala, estou indo para a Irlanda, né, não é errado você falar do Norte ou do Sul, se alguém perguntar, porque a ilha chama Irlanda, tá? E também você tem ao lado, né, a Grã-Bretanha, que é a ilha completa, né, do leste ali ou da sua direita, né? Então eu estou indo para onde? Grã-Bretanha, tá certo. A ilha chama Grã-Bretanha. Aí você pode perguntar, mas qual país de lá? Eu estou indo para a Inglaterra, estou indo para a Escócia, né, que está ali ao norte, e país de Gales, que é o menorzinho ali, né, ao sul.
Então, os 4 países formam o Reino Unido, né? Então, até rola uma treta ali, principalmente entre a Escócia, que está ao norte, né? Que não queria sair aí da União Europeia. Mas, enfim, né? Eles saíram. Então, o Reino Unido, né? Quer dizer, quem saiu da União Europeia, né? Então, seriam os 4 países, ou os 4 territórios, que são a monarquia parlamentar, cada um tem o seu primeiro-ministro, e a Rainha Elizabeth é chefe de Estado, né, desses 4 países. Então, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né, retratado aí na letra A. Tá? Então, você teria ali excluído, né, desse conjunto só a Irlanda, né, que continua na zona do euro, né, que ela tem o euro, e também ali continua pertencente à União Europeia. A Irlanda do Norte, por sua vez, não tem o euro, né, não está mais na União Europeia e há muito tempo, né, utiliza a libra esterlina, tá? Que era a moeda, inclusive, né, de toda a Irlanda. Próxima questão, uma questão que leva em conta o petróleo, né, e seu conhecimento básico ali sobre os países que têm, né, em grande volume, né, esse produto. E aí você tem que sair pelo menos da América do Sul, né? Aí você já descarta uma boa parte ali das alternativas. Bom, galera, então ali, né, para a gente acelerar um pouquinho mais, para a gente conseguir fazer mais questões, você tem ali um contexto ali de países que têm uma grande produção de petróleo, né? Então ali ele coloca a divisão em dois territórios que mais possuem. Então na América do Sul, né, o país que mais tem reservas ali, tá? Você estaria ali Venezuela, né, com certeza. E na África, né, o principal país produtor de petróleo na África é também o maior país da África, né, em número de habitantes, somando quase 180 milhões de habitantes. Esse país teve até uma guerra, né, a Guerra de Biafra, justamente, né, em função do domínio e controle dos poços de petróleo. Tá? Esse país é a Nigéria. Então, a Nigéria seria ali, então, ali o maior país em reservas, né, na África, e a Venezuela na América do Sul. Questão 11 é uma questão bem também cara de Enem, né, comparando ali matrizes energéticas e o papel do Brasil, né, no cenário internacional. Essa é a questão, se você soubesse, né, a representação do Brasil dentro da questão ali de energias, você poderia até responder a questão, né, sem ler o gráfico. Se você sabe, né, resumidamente, né, o potencial ou as características do Brasil em relação à produção de energia, comparando as renováveis e não renováveis. Então, galera, papel do Brasil, né? Sem ler o gráfico, você tem que saber que o nosso país, entre os países da OCDE,
que são os países, né, comercialmente ali desenvolvidos, né, nosso país ele é referência, especialmente nas energias renováveis, né, como o etanol, o biodiesel e energia hidráulica. Então, entre os países, o Brasil, né, tem uma lista ali variada